Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é o Dr. Alberto Gonzalez. Ele está falando sobre comida viva, que a comida viva é que nos mantém vivos, né? Porque tem que mudar uma cultura de comida, né, Alberto? Com certeza. É uma mudança cultural. O Alberto, me diz uma coisa. Com relação a esse pão dos essênios, que você fala aqui no seu livro, como é que é essa história do pão dos essênios? O pão dos essênios é um pão feito com trigo germinado. Então já é o grande ponto de mutação da história. Como é que é isso? Trigo germinado? O pão que Onde é que você encontra o trigo germinado? O pão que a gente come numa padaria, o trigo foi recolhido, né? Foi mantido em um silo, sabe-se lá por quanto tempo. Depois disso ele foi moído e transformado em farinha. Essa farinha foi adicionado água e levedura, que é um fungo. Então ele foi inchado e depois ele foi ao forno de alta temperatura. Olha quantos processos para a gente ter o pão nosso de cada dia. Então, o pão essênio, que é uma receita que vem dos essênios, que é uma tribo judaica, da qual Jesus, João Batista, João Evangelista, Madalena, enfim, Maria, né? Todas essas figuras bíblicas que nós conhecemos e sabemos bem da história delas pela Bíblia, são essênios. Eles são de Nazaré. Nazaré era um vilarejo, era um conglomerado agroecológico essênio, né? Eles eram ecologistas, eles eram agrícolas, né? Essencialmente. Então a receita vem deles. Eles pegavam o trigo, que eles colhiam no campo, botavam o trigo dentro d'água, o trigo germinava, quando o trigo estava brotando, eles amassavam o trigo e faziam bolachinhas e deixavam que o sol do deserto, na pedra, desidratasse aquele pão. Então, o pão dos essênios... Era assim, Alberto? É assim. Até hoje eu ensino lá em Osasco, que é o meu projeto, nós temos a aula de pão essênio, as pessoas assim com a mão na massa, também todo mundo amassando o pão essênio e botando no sol. Ou seja, o forno que cozinha o pão essênio é o sol brasileiro, com os raios fúlgidos. Aonde você encontrou essa receita do pão essênio? Essa receita do pão essênio existe no Evangelho Essênio da Paz, ou seja, é uma receita religiosa. É uma receita devocional, mas ela também é uma receita preconizada em vários livros que tratam do assunto do alimento vivo. Porque é um pão vivo, né? É um pão que tem enzimas, é um pão que tem antioxidantes, ou seja, ele guarda as características de alimento vivo que eu já descrevi aqui no início da entrevista. E ele é gostoso? Olha a ele pergunta, é delicioso. Olha a pergunta que é importante. Ele é delicioso. Gostoso? Você pode fazer tortas usando a massa do pão essênio. Como é que você faz uma torta? Aí você joga passa de uva, joga castanha do Pará. Mas não cozinha? Não, ele é todo desidratado. Ele é apenas desidratado. E ele fica parecendo Sabe o que ele parece muito? Com essas barrinhas de cereal. Fica muito parecido com barrinha de cereal. Só que é mais gostoso. Eu acho mais gostoso. Quer dizer, mas ele não é doce nem salgado? Depende. Se você fizer ele com ervas e sal, ele vai ficar salgado. Pode jogar azeite. Ou você joga nozes e passas de uvas. Em Osasco a gente ensina exatamente o pão doce, o pão salgado e a pizza. Então a gente faz uma pizza... Como? Não usa queijo? Não, a gente usa castanha do Pará como queijo. Mas não é a mesma coisa. Como é que fica a castanha do Pará? Olha, tem vários queijos. A culinária viva tem vários queijos. Você faz o queijo do girassol, que é uma delícia. Eu vou até fazer esse queijo agora. Mas qual é a consistência desse queijo do girassol? É uma consistência de ricota ou uma consistência de chantilly, aquele queijo árabe. Ele fica com uma consistência meio de... fica parecendo um queijo desse tipo, né? Uma ricota mesmo.